Olá, olá! Vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam, dentro dessa websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Sempre lembrando de que o Mentes que Conectam está apoiando o Instituto Colo de Mãe, um instituto que é vocacionado, orientado para cuidar das famílias atípicas. Fizeram um trabalho ao longo da catástrofe sensacional de acolhida às famílias e agora todo mundo que estava lá no abrigo já estão nas suas casas com condições de moradia, condições dignas de moradia, e agora segue o trabalho, porque são famílias que requerem muito atendimento, um carinho, uma atenção, informação. Então, assim, ó, se você pode, eu sempre coloco isso, cada um dá aquilo que pode, aquilo que consegue. Mas, se for possível, R$ 2, R$ 20, R$ 200, R$ 2.000, aquilo que realmente estiver dentro do seu orçamento. Porque aqui o Mentes que Conectam também nós já conversamos sobre a importância de que toda essa parte colaborativa ela seja algo que a gente possa fazer bem para o outro, mas que a gente não esqueça do autocuidado. E hoje nós vamos para mais um dos nossos episódios, pensando sobre reconstrução do Rio Grande do Sul e pensando quais são as lições aprendidas. O que a gente aprendeu com toda essa dor? O que a gente pode fazer? Porque realmente, graças a Deus, as chuvas acabaram. Muitas famílias estão se reorganizando, mas ainda temos muito o que fazer. E aí eu acho que olhar para esse cenário e ver o que a gente fez e o que nós temos ainda por fazer é o objetivo desse espaço aqui. E para essa conversa, eu convidei duas pessoas muito queridas, pessoas que me tocaram o coração pela sua humanidade. E esse é o barato, eu estava pensando, qual é o valor da vida? O que vale nessa vida? E um dos aspectos que para mim vale muito é realmente quando a gente conhece pessoas, a gente poder se conectar e a gente poder desfrutar da companhia, da vivência das pessoas. E aí eu conheci o André Araújo Santos através do grupo do Tijolo Hub. E aí a gente vai conversando, vendo que a gente tem uma série de pessoas que são pessoas das redes, e isso que é bacana também, a gente vê que nós estamos todos conectados. O André Araújo Santos é sócio-diretor da loja Clips, nascida no DC Shopping, que foi fortemente atingido em 2009. A loja Clips é especializada em montar ambientes corporativos, maior distribuidor das cadeiras Cavalete do Rio Grande do Sul e na lista das top 10 do Brasil, top 10, top 10 do Brasil. Então, André, obrigada por estar aqui com a gente. E tem também a Juliana Selle. A Juliana, nós nos conhecemos na paróquia Nossa Senhora das Graças. Já tivemos aqui o padre Leandro Padilha, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, na minha família. E aí quis o padre Leandro que ele fosse lá para Canoas. E aí a gente vai até lá para poder acompanhar, aprender, refletir com ele. E ele me apresenta esta mulher, uma mulher com muita força e que tem muito para nos ensinar. A Juliana é formada em Administração de Empresas pela PUC, tem MBA Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é mãe, é empresária e catequista. E ela é empresária da Cooperativa Lar. Gente, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pelo convite. A gente se sente até honrado, né? Porque é a primeira oportunidade de ter um bate-papo assim. Então, te agradeço pela oportunidade. Tomara que a gente consiga aqui, nessa conversa e nesse diálogo, poder inspirar outras pessoas também e ajudar, né? De uma forma ou de outra, contribuir com o que as pessoas hoje mais precisam, seja um apoio, um carinho, uma palavra de conforto, ou até mesmo, né, uma palavra inspiradora, digamos assim. É muito importante, eu acho que nós vivemos num mundo que as pessoas reclamam, falam do individualismo, mas de uma certa forma reproduzem essa atitude. E esse podcast, o propósito do Mentes que Conectam, e aí só um parênteses,
Se você não está inscrito, tem um momento, né? Se inscreve no Mentes que Conectam, no YouTube, deixa o like, além de se inscrever, deixa e compartilha. Porque esse podcast ele tem o propósito de poder justamente inspirar pessoas. Que cada um possa olhar, ser mais protagonista, não como uma palavra de moda, da sua vida profissional e que possa cuidar da sua trajetória profissional, da sua saúde e dos aspectos financeiros. Esse é assim que ele nasceu. Agora a gente está dando essa pausa para poder olhar centrado nisso, nesse momento tão desafiador. E essa primeira etapa aqui do podcast é passar a bola para vocês, porque ambos têm histórias lindas de carreira, de vida, né? As pessoas que estão aqui na minha frente já trilharam caminhos muito bacanas. Então, eu sempre faço nessa primeira etapa como se nós estivéssemos fazendo uma mentoria coletiva Certo. aqui. Então, compartilhar vocês quem são essas pessoas maravilhosas que estão aqui na frente. E aí, André, faça a frente? Pode, claro. Então tá. Então eu tenho 44 anos, né? Faço 45 esse ano. Na verdade, eu venho de uma cidade muito pequena. Sou filha de gaúchos, italiano por parte de mãe e por parte de pai. Então, a comunidade italiana ela já traz em si esse movimento, né, do sair, do desbravar, né? E meu pai, então, quando casou com a minha mãe no Rio Grande do Sul, quis ir buscar terra para plantação, agricultura, a vida toda, e foi parar numa cidadezinha muito pequenininha lá do sul do Mato Grosso do Sul, que se chama Sete Quedas, que hoje não tem mais queda nenhuma, é só o nome. E eu nasci lá numa cidadezinha, então, de 7.000 habitantes. Só que, diferentemente do Rio Grande do Sul, onde a gente tem um monte de cidades muito próximas, e o André já esteve em Mato Grosso do Sul, vai poder confirmar. Mato Grosso do Sul, as cidades são mais distantes. Então, a cidade mais próxima da cidade onde eu morava, que tinha um número, que tinha um pouquinho mais, que seria um pouquinho mais desenvolvida, era pelo menos 300 quilômetros da onde a gente morava. E eu digo que na minha vida, nesses 44 anos, eu posso dizer que eu realizei todos os sonhos que eu tinha traçado desde lá da minha infância para mim. Hoje é até difícil olhar e pensar assim, tá, daqui para frente, qual é o meu sonho? O que eu quero? Porque quando é isso que te move, na verdade, né? O teu propósito é o que te move. E eu saí, então, em busca desse sonho. Eu era uma menina, eu me lembro que eu tinha 8, 9 anos, e o meu sonho era poder cursar uma faculdade. Só que eu vinha de uma família humilde, de pais agricultores, que tinham o primeiro grau incompleto. As minhas duas irmãs mais velhas, eu era mais nova, já estavam casadas, casaram muito jovens, não tinham feito faculdade. E eu vivia ali naquele meio e pensava, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou cursar uma faculdade sem ter condições de morar em outra cidade, sem ter condições de sair daqui onde eu vivo? E aí surgiu uma oportunidade para ir para um internato em Curitiba, num colégio de freiras, Colégio Sagrado Coração de Jesus, e eu agarrei essa oportunidade e me candidatei para ir. Então, eu nunca tinha saído da minha cidade, nunca tinha ficado longe dos meus pais. E eu fiz todo o meu ensino médio em Curitiba, num colégio interno, vendo meus pais 2 vezes por ano. Então, eu digo que ali eu comecei a formar quem eu era, quem eu seria, né? Dali para frente. E consegui, a partir dali, vir morar na casa de um tio meu, que mora no Rio Grande do Sul, em Igrejinha, depois que eu fiz os 3 anos de internato, e comecei a cursar a faculdade, então, primeiramente na Facate, em Taquara. Aí eu consegui um trabalho já, desde os 16 anos trabalhando, para poder pagar a faculdade, porque meu pai não tinha condições. E dali eu vim para Porto Alegre, transferida por essa empresa, e aí, por isso, fiz a conclusão do curso na PUC. Meu segundo sonho era trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Por isso eu cursei administração, foi o curso que eu escolhi. E aí, então, até então eu não conseguia. Eu trabalhava em pequenas empresas regionais, mas trabalhando para poder custear a faculdade e a minha estadia numa cidade de meus pais, ainda no Mato Grosso do Sul, sozinha, né? E aí, então, em Porto Alegre, sozinha, meus tios ficaram em Igrejinha. E eu, depois de um processo seletivo muito longo, consegui entrar na Ambev, companhia de bebidas, na área comercial.
que é uma área totalmente masculina, né? Hoje até hoje, se você olhar a Ambev, na época se tornando a Ambev Embev, eu entrei em meados de 2003, 2004, era um mundo completamente masculino. E eu consegui chegar a um cargo de gerência, e inclusive fui a primeira gerente do sul do país, mulher, no caso, né? E foi uma escola, foi mais que uma faculdade para mim trabalhar nessa grande empresa, nessa bela empresa. Aprendi muito lá, tanto muito do profissional que eu sou hoje. Foi por ter convivido com gente muito boa, gente muito inteligente, sabe, Jaque? Muito inteligente. Na Ambev tem diretores, CEOs que são acima da média. Isso faz você buscar ser melhor. Isso faz você esticar a sua corda, se assim posso dizer, né? Porque você não quer ficar para trás. Então, faz com que você também busque se capacitar, também busque ser melhor. E eu posso dizer que, então, eu realizei daí o meu segundo sonho, que era trabalhar numa multinacional. E eu saí da Ambev em 2012, eu pedi para sair, porque eu fui tentar o sonho de ser empresária e abrir minha própria empresa, né, que é até onde eu toco hoje, porque eu tinha um terceiro sonho muito importante, que não era ser empresária, mas que era ter uma família. E trabalhando da forma como eu trabalhava naquele momento, me mudando, sendo transferida, certamente eu não conseguiria ter uma família, casar, ter filhos, e eu queria muito isso. Então, aí eu saí da empresa, abri meu próprio negócio e dali pude ter a minha família. Daí casei, tenho uma filha hoje, Helena, de 8 anos, que eu sou apaixonada. Então, eu digo que grande parte daquilo que eu tracei para mim, eu conquistei. E o que eu teria para dizer sobre isso é que você pode ser qualquer coisa que você quiser e ter qualquer coisa que você quiser ter. Desde que para isso, em 5 anos, você pode estipular um prazo para que você chegue aonde você quer chegar. Desde que você saiba o que é e que você se mova e se movimente e se capacite para isso. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, lugar, classe social, o que for, se ela sabe o que quer e se capacita e se propõe a isso, ela vai conseguir. Eu fico aqui só balançando a cabeça e fico muito feliz. Não sei se dá para vocês perceberem o brilho nos olhos dessa mulher. Tá? E eu adoro isso. E esse é um dos propósitos. Quando eu comecei com o Mentes que Conectam, eu comecei na verdade, com um projeto chamado Carreiras na Rua. E às vezes as pessoas me diziam assim: é muito fácil falar em chegar em objetivos quando as pessoas têm uma vida fácil. E aquilo me doeu. Porque quando eu estou dizendo isso, eu estou sendo determinista. E aí eu estou dizendo que quem não tem condições ou quem teve alguma dificuldade está preso àquela situação. E aí eu comecei a convidar pessoas que têm, na sua essência, histórias de superação. Que mostram que não. Que mostram que não. E nós não estamos dizendo que essa é a regra, mas a gente está dizendo que é possível. E eu adoro escutar histórias. Eu fico escutando as histórias e eu escutei a história do André, e por isso que eu queria muito que ele viesse aqui também. Porque foi uma outra pessoa que nós estávamos numa atividade junto com o pessoal do Tijolo Hub, não me lembro se eu mencionei aqui, né, da Tijolo Hub, que é todo um hub que trabalha em toda essa comunidade que envolve a construção civil. E nós estávamos fazendo rodas de conversa justamente para acolher as pessoas nesse momento da catástrofe. E aí o André fez parte, porque é um empresário, porque tem equipe, porque tinha lá a sua empresa também com todo o seu estoque embaixo d'água. E aí nós conversamos e eu te conheci também com histórias assim, de vida real. Não é a vida Exatamente. Da novela, é vida real. Mas que tem muita abertura de aprender com o que a vida oferece, né? Acho que é isso que eu conectei vocês dois. Exatamente. Rapidamente, eu não sei exatamente em que momento eu te impactei, enfim, mas faz parte, estamos aqui. Eu sou o 6º filho de uma família de 7.
Tenho um irmão gêmeo, enfim, sou 5 minutos mais novo que o meu irmão. E a minha mãe ficou viúva cedo, aí, com 42 anos, eu acho, num acidente aéreo trágico, que meu pai foi para inaugurar uma loja em Santa Catarina e o avião dele caiu. Rapidamente a minha mãe, e aí eu conto isso porque são os nossos modelos, né? Rapidamente minha mãe assumiu a mesa da cabeceira dessa família de 7, pediu que todos dessem as mãos e que a gente seguisse unido para o resto da vida, né? Assim teria feito meu pai se a situação fosse inversa. E assim foi. Em 2002, eu tive também um outro fato que as dores nos ensinam, né? Fiquei viúvo, minha filha com 2 anos e 1 mês de idade, minha mulher completando 35 anos e eu com 37, e deu uma fatalidade. E eu acho que eu comentei lá nessa coisa que eu para dar conta disso, eu nunca disse que eu perdi a Gisele, mas eu sempre agradeci o fato de ter tido a Gisele. Isso muda tudo, tudo. Te dá uma força para seguir, para acordar e caminhar, impressionante. E hoje minha filha está com 24 anos, absolutamente educada e formada. E no âmbito profissional, aí a minha empresa, eu e meu irmão gêmeos, eu digo que nós somos sócios de barriga e de negócio, né? Já tem 30 anos. E começou lá numa loja lá no bairro Moinhos de Vento, depois nós abrimos, 15 anos depois nós abrimos a Clips para o mercado mais, eu digo, espartano, né? Onde a Gerdau poderia ser nosso cliente, né? Não imaginando que iria no bairro Moinhos de Vento, né? O comprador não enxergaria ali um parceiro para eles. Então nós montamos a loja Clips, e a maior loja de móvel de escritório em área, 700 metros quadrados. E fomos tendo êxito aí até o evento da enchente, né? Que aí a Ju também lá em Canoas, todos sofreram, e eu e o meu irmão, a gente diz, nós perdemos toda a loja, né? Absolutamente tudo, ficou 2 metros embaixo d'água, 1,83 m. Mas a gente dizia assim, se a gente olhar para o lado, tem gente pior que a gente, né? A gente tem que saber enxergar isto também, né? E eu digo assim, quem não precisa, e hoje faz 3 meses, né? Quem não precisa de ajuda, precisa ajudar. Né? Eu acho que essa foi a grande mobilização neste evento, né, que a gente sofreu aí. E o interessante é que, claro, hoje a gente pode olhar para trás, né, e para o que aconteceu, para essa tragédia, e pensar um pouquinho sobre como foi conduzido, né? Eu não sei se eu posso falar um pouquinho sobre como a gente começou ali na paróquia, claro, né? Então, a ideia é essa. Depois de apresentar, a gente já poder estar falando isso. Como é que as lições aprendidas? Você sabe, André, que ali a gente... na verdade, assim, ninguém sabia muito o que estava acontecendo, mas as pessoas começaram a chegar na comunidade e queriam entrar, porque as pessoas não tinham onde ficar, não tinham onde dormir, não tinham, né? As pessoas estavam sem teto. E aí o padre foi acolhendo algumas pessoas, o padre Leandro foi acolhendo algumas pessoas ali dentro da igreja, mas a gente sabia que não tinha como acolher todo mundo. E ele foi chamando a comunidade para ajudar. Então a gente chegou lá meio que sem saber o que fazer. Era literalmente um trem desgovernado. Cada um pegava de um lado e fazia aquilo que podia. Daqui a pouco quando nós vimos, nós tínhamos 280 pessoas dentro do ginásio ali do Colégio Espírito Santo, que é na lateral da igreja, né? Digamos, tudo junto, ali uma continuidade. E essas 280 pessoas com família, idosos, lar de idosos. Então, assim... E a gente, que eu, no caso, não tinha... moro do outro lado, não havia sido atingida, né? Mas aí você olhando tudo aquilo e você falava, tá, e agora? Como eu vou fazer? Como que nós vamos fazer? E nesse momento você se dá conta que você faz o que precisa ser feito, né? Então saía cada um de um lado, meio que de forma desorganizada. Depois isso foi
se organizando, foi montando equipes, um coordenador para cada equipe, cada um fazia um cuidava das doações, o outro cuidava, né, dos idosos, o outro cuidava uma equipe da cozinha, né, fazia 7, 8 mil marmitas por dia, né, e a gente foi atendendo essas pessoas que precisavam de tudo, de uma palavra, de roupa, de alimento, de uma cesta básica, de uma vianda, né. E aí, o bacana disso tudo é que as pessoas começam a se mostrar, né? O pior, o melhor e o pior. A melhor versão e a sua pior versão. Porque é importante que a gente ressalte, e Carl Jung fala muito isso, né? Como você vai ver a luz se você não conhece a escuridão? Então, existe um lado escuro dentro de cada um de nós, e que quando a gente atinge a maturidade emocional é justamente a gente poder escolher, né, de que lado a gente vai seguir melhor, né, e olhar para essa escuridão, mas escolher a luz, né? Eu acho que isso é verdade, mas aparece muito, eu sou muito otimista, né, vou morrer otimista, aparece muito mais o bem sempre. Do que o bem é muito mais forte. O mal forte. É muito barulhento. O bem é muito mais forte que o mal. Ele é... E aí, tudo isso para dizer que algumas coisas precisam acontecer, e claro que a gente não quer dizer que então essa catástrofe precisava acontecer, não. Mas nós só crescemos nesses momentos de crise. A gente diz que ambiente favorável, ele não é favorável para a evolução. E ali eu vi pessoas que de uma hora para outra se tornaram grandes líderes, coordenando equipes, se doando de forma assim absolutamente admirável, sabe? E nós trabalhando ali trabalhávamos das 7 até meia-noite, 1h da manhã, e eu ainda tinha um negócio para gerir, para tocar. E aí, como que chega os mercados ficando desabastecidos? Eu atendo as grandes redes varejistas daqui do estado, os supermercados ficando desabastecidos. E como é que você faz para fazer chegar caminhão se a nossa rota era uma rota que pegava totalmente? Sim, foi interrompido. Então, a gente teve que bolar toda uma estratégia, fazer um desvio, pegar uma rota totalmente diferente para poder abastecer os supermercados com proteína, por exemplo, que é o frango. Né? Eu acho muito bacana Desculpa te interromper. Eu Imagina. acho muito bacana isso, mas enquanto tu falava, surgem nesses momentos líderes, né? Naturais, natos, e não são mais importantes de quem é liderado. Todo mundo com a sua importância e com muito respeito, né? Então as coisas foram acontecendo. Foi gente que foi o padre, talvez assumiu isso. Lá na minha empresa foi o meu irmão, o Felipe. Na comunidade foi um ou outro jovem que convocou os amigos e todos iam. Então, é nessa hora que as pessoas se disponibilizam e elas mesmas se descobrem também, né? Então, eu não sei exatamente qual é o termo certo, mas é em cima da dor que a gente cresce, é em cima da dor que a gente descobre que o inventor inventa alguma coisa, né? É sempre num momento de conflito e crise, né? Esse é um ponto que em alguns momentos eu faço até para provocar um pouquinho as pessoas, que eu digo que eu sou uma psicóloga que eu gosto do estresse. Aí as pessoas ficam assim, como assim? Porque se o estresse hoje é algo que é absolutamente demonizado, o que acontece é que quando a gente está num ambiente que a gente tem todas as respostas, onde a gente está num ambiente que é tudo muito... Porque uma vez um aluno me perguntou, ô prof, se é conforto, zona de conforto, por que eu tenho que sair? E é inteligente a pergunta. Super. Mas o que a gente precisa compreender só é que se a gente fica numa posição onde essa posição eu não me desafio, nessa posição eu não tenho dúvidas, nessa posição eu não vivo um pouquinho esse espichar a corda, eu acho que a analogia que eu faço é musculação. Se eu estiver fazendo musculação e estiver com um peso de 2 quilos e eu nunca aumentar um pouquinho, o meu músculo vai parar. E se ele fica parado,
a tendência é decair. E agora, quando a gente tem uma situação nova, uma situação inusitada, claro que nós fomos nessa situação da catástrofe. O último episódio foi com o Léo Fará. E ele mencionou que tivemos somente 2 catástrofes no Brasil. Todas as outras situações que nós vivemos foram desastres. E aí, então, foi no Rio de Janeiro e aqui. Então, nós vivemos uma catástrofe. Então, nós fomos para o caos. E por isso que a gente via tanta briga, por isso que nós vimos também tantas atitudes fora de controle. Mas que isso nos dá uma oportunidade da gente poder se reinventar, né? Que quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente tem competências para descobrir. Que quantas pessoas nós tivemos lá no Tijolo Hub, teve uma menina, acho que tu estava junto no dia que nós fizemos essa roda de conversa, e essa menina, ela disse, eu assumi uma liderança. E algo que ninguém... As pessoas olhavam ela como uma menina. E ela teve uma atitude extremamente de tomar frente, de tomar decisões. Ela se descobriu numa série de habilidades que talvez ela levasse muito tempo para saber. Então, eu acho que essas situações, elas trazem para nós. E aí eu queria explorar com vocês, porque dentro dessa vivência toda, é isso. Tu, né, Juliana, em alguns momentos, tu tinha que conciliar a tua filha, que devia estar assustada com tudo isso. Um casamento, né, porque a gente tem que... Aí, mais a empresa. Tu, né, André, tu e o Felipe... E eu me lembro que eu ficava muito admirada, que eu disse, meu Deus, eles estão aqui numa roda de conversa, sendo gentis, uma buscando se fortalecer, que eu acho que isso é uma atitude também de inteligência, porque tem gente que diz assim, não preciso ajuda, ou fica desesperado e fica só andando em círculo. Então, vocês foram lá buscar naquele espaço ali, mas junto também vocês estavam trazendo as experiências de vocês e vocês continuaram ajudando os funcionários com a loja embaixo d'água. Mas tinham funcionários que estavam também perdendo tudo e trabalhando ali e pensando o seguinte, como que a gente se reinventa, porque não dá para parar. Depois eu não me lembro como é que é a frase que a tua mãe diz que a vida os bocadinhos. A minha mãe diz que a vida, eu amei a vida é assim, toda misturadinha, né? Minha mãe no auge dos seus quase 92 anos, absolutamente sã, absolutamente lúcida, mora sozinha ainda. Então nós somos todos gratos aí por ter uma mãe tão forte, tão especial, né? Eu acho que gratidão é uma coisa que atrai coisas boas. Nos leva com luz para frente. Naquele nosso encontro, porque eu e o Felipe, nós somos muito otimistas mesmo, e aí tu fizesse uma referência, né, que na guerra tem os pessimistas, os realistas e os otimistas, né? E como cada um lidar, né? E a gente tem que ficar, e a gente tinha que, já que chamou um pouco a atenção dessa questão, que a gente pode ser otimista, mas não pode perder a noção da realidade, né? Porque senão a gente fica negando, né? Então, mas esse fato que você ressaltou deles estarem envolvidos, né? Amplamente, porque foram atingidos, e de estar participando, nós tínhamos lá voluntários que haviam perdido tudo, completamente tudo, celular, roupa, tudo, e que estavam lá como voluntariados, ou seja, estavam abrigados em casa de parentes, de familiares, e estavam lá ajudando quem mais necessitava, quem necessitava do básico. Então, a gente viu de tudo, e como foi admirável perceber o quanto que cada um deu o que tinha naquele momento para dar. E aí vem de novo, né? A gente não pode julgar, mas ele trabalhou só meio período, mas ele doou só isso, mas cada um dá aquilo que tem, como você falou no início, né, do bate-papo. Não tem como a gente julgar o que a pessoa está dando naquele momento. Aquilo que ela pode fazer. Porque nesse momento, e eu acho que essa foi o ponto da nossa roda de conversa ali, que a gente pudesse acolher os medos, que a gente pudesse acolher as fragilidades e que a gente pudesse acolher realmente os problemas, que por isso que a gente falava do realista, para que a gente não entrasse, esse foi um aspecto também que o Léo Fará trouxe como uma reflexão importante, que senão às vezes as pessoas entram nesse comportamento de colaborar e se perdem, porque isso acaba gerando hormônios, inclusive, que são hormônios viciantes.
E aí se perde a razão. E o tempo inteiro nós precisamos manter esse equilíbrio. Eu amo essa expressão, repito ela o tempo inteiro, equilíbrio entre racionalidade e afetividade. E esse é um ponto que eu enxergo isso em vocês. E há uma confusão muito grande, né? Eu digo, em algum momento da vida a gente aprende a palavra vulnerabilidade, né? E no contraponto da coragem. Tu apresentar tuas vulnerabilidades é um ato de coragem e de possibilidade de enriquecimento a partir daí absurdo. De crescimento. Absurdo. Né? Enquanto muito otimista fica se mostrando forte, e talvez aí tu diga isso, e ele perde esta oportunidade e vive talvez naquela zona de conforto. Por que eu não vou ficar nessa zona de conforto? Quer dizer, ele está numa zona muito irreal, né, também, às vezes. Então, a gente tem que trazer, porque todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos os nossos medos, todos nós temos um momento de menos energia, eu acho. Né? E por isso também que eu acho que foi uma grande lição que nós tivemos, foi que sozinho ninguém faria nada. É claro. E que esse é um outro ponto. Hoje, quando a gente fala em competências para dar conta desse mundo que a gente está vivendo, a gente vê que as competências comportamentais são fundamentais. Dentre elas é saber compreender que tu sozinho não faz nada. Nós precisamos uns dos outros. E essa sabedoria de lidar uns com os outros sem ficar julgando, mas de realmente trabalhando com as pessoas, com o que elas têm para dar, e a gente fazer a partir disso uma consciência crítica e andar para frente, eu penso... isso que eu chego a ficar pipocando aqui na cadeira, porque é isso que me move e é isso que eu acho que a gente precisa realmente conversar. E aí eu queria pegar com vocês dessa experiência que vocês viveram. Porque hoje, o que eu estou vendo? Voltando no que nós estávamos falando antes, muitas pessoas já estão se acomodando. Sim. Quem resolveu os seus problemas, o dia que eu entrei no DC Navegantes, me deu uma dor no coração. Porque a gente vê aquele monte de lojas fechadas, a gente vê ainda barro, poeira, os sinais da catástrofe estão ali. E aí tu começa a te dar conta, porque a minha vida voltou ao normal, as universidades voltaram a funcionar, muitas empresas estão voltando a funcionar, mas nós temos muito pela frente. E o grande ponto é o que nós vamos aprender com tudo isso, o que nós vamos trazer para o nosso dia, o que nós precisamos fazer. Então, com base nessa experiência, quais as recomendações que a gente dá para as pessoas e para a sociedade nesse momento? Porque o Léo, e estou pegando de novo, porque foi uma conversa, ele me marcou muito, porque é um bombeiro que trabalhou em Brumadinho, que já trabalhou com outras tragédias. Eu assisti ele numa palestra, depois, gentilmente, ele aceitou também estar aqui conosco no Mentes que Conectam, e ele disse, vão acontecer outras. Não adianta a gente, porque a gente não... Aí vem a situação, não adianta negar. Tem que entender que nós vivemos num mundo que o ambiente está mexido. Então, vão ter outras situações. E aí, eu acho que isso é o que me inquieta. Ok, se vão ter outras situações e nós sabemos disso, porque a gente tem como perceber os indicadores de risco, o que a gente vai fazer para que a gente não pare, para que a gente não perca e não seja isso uma reação diante de um fato, mas que seja um novo comportamento. Eu queria citar, eu acho que eu senti a minha mãe, como tem 7 filhos, 7 noras, um monte de neto, ela disse que estatisticamente ela está mais vulnerável a vários episódios ruins, tristes, né, com dificuldade. E eu acho que tu ter a noção e tu falasse que vai acontecer já é uma boa posição, né? Não pode imaginar que isso não possa acontecer, ou isto, ou alguma coisa, ou alguma outra coisa. Nós vamos ser desafiados até o fim da vida. Sim. Sempre. Então, nós temos que estar cientes disso e com o gatilho liberado para vir o melhor de nós a cada momento. Né? Eu acho que é isso. Então, se tu tiver esta consciência, tu já está preparado para um episódio novo. Claro que nós vamos fazer sistemas preventivos, nós temos que aí eu vou falar um pouco, nós temos que eleger bons vereadores, bons deputados, bons governantes, para que tragédias que não sejam pela ausência, né, do Estado, né, possam ser resolvidas. Mas eu acho que é isso. A vida é misturadinha. E assim, eu vejo que a gente pode
tem 2 pontos aqui, né? Lá em Canoas, então, os bairros mais afetados, né? Que foi Fátima, Matias, que foi muito atingido, Rio Branco, seguem com muitos claro. pontos comerciais fechados, né? Então, essas pessoas, além de perder, muitas pessoas, além de perder as suas casas, perderam também o seu negócio, a sua fonte de renda. Né? E isso preocupa, porque lá no bairro era assim, então tem a casa nos fundos, claro, e o negócio na frente. O armazenzinho na frente. E aí a gente vê que essa pessoa, além de perder então o seu lar, perdeu também a sua principal fonte de renda. E aí você tem 2 pontos. Há risco em você mudar e sair da onde você está e se colocar em movimento, isso também devido à possibilidade de outras tragédias, mas também há um risco inerente em você ficar parado onde você está. Quando a gente fala de riscos, a gente tem 2 coisas boas. A ruim é que você tem risco tanto se você ficar onde você está, ou se você sair em movimento e buscar novos desafios, ou buscar um outro mercado, ou buscar uma profissão nova, um trabalho novo, né? Ou, enfim, a coisa boa é que você pode escolher qual risco você quer correr, né? E isso é fato, você pode escolher, mas de qual veneno você quer morrer, mas vai acontecer, o risco é de você ficar aqui ou de você se colocar em movimento. Então, eu vejo assim que algumas pessoas que durante esse período da tragédia, inclusive conhecidas, que perderam seu negócio, estão se reinventando. Saíram em movimento, assumiram o risco de tentar uma coisa nova. E tem pessoas que seguem lamentando o que aconteceu. Eu aprendi nesse episódio, e a gente tem assistido os Rio de Janeiro, nós, sei lá, vou chutar aqui, 2.500 quilômetros de distância, aqui no interior do estado, né, Lajeado, vem sofrendo, a gente vê, eu digo noticioso, essas tragédias e a gente vê só pela câmera, né? E agora nós fomos atingidos e contribuímos, né? E olhamos. Eu aprendi que a gente não pode perder este olhar. O dono do armazém e da casa que perdeu tudo, ele não quer necessariamente receber da gente uma nova casa e um novo armazém. Exatamente. Ele quer receber este olhar. Exatamente. Talvez até um abraço. Exatamente. Isso é impressionante, a capacidade de resiliência desta turma. Eles têm uma formação, eles têm um mundo muito mais limitado que o nosso, mas são sábios, né? A vida dá sabedoria nessas. Falando o bom português, casca grossa, né? Ficam cascudos, assim, mas não no coração, né? Na resiliência. Exato. Né? São pessoas boníssimas, são pessoas amáveis, são pessoas que vêm para contribuir. Olha, eu perdi, mas eu estou vivo. Então, eu tenho força e eu vim ajudar. Né? Então, eu acho que isso é um ensinamento para nós. E deixa eu pegar o ensinamento de vocês, porque é uma empresária, um empresário que conciliam, e isso é muito legal, porque eu me lembro do André falando que é um pai que trocou fraldas. Puta, sou um abençoado por isso. Troquei muita fralda. Então, porque esse é um aspecto, tampouco tem um aspecto das mulheres. Esses dias me perguntaram, eu estava dando consultoria numa empresa, e uma menina me disse, eu tenho curiosidade de como é que tu viveu os desafios de conciliar a maternidade com o empreendedorismo, porque eu tive meu negócio, então era eu que tinha que correr atrás. Sim. Como é que eu tinha conciliado isso? E o André trouxe um outro ponto que às vezes a gente não enxerga, que ele foi um pai presente e um privilegiado, e um pai que conduziu a paternidade sozinho, né? Sem ter a figura, não era da mãe que cuida, né? É uma outra relação que se estabeleceu. Então, acho que vocês têm os desafios da vida e têm os desafios desse momento. O que vocês entendem, olhando para vocês, né? como características de vocês? O que fez com que vocês conseguissem lidar com todas essas adversidades? Quais foram as habilidades de vocês que vocês usaram? Quais foram os valores? Qual foi o motorzinho
que fez com que vocês pudessem lidar com todos esses pratinhos e com todos esses desafios? Deixa eu falar rapidamente, Ju. Por favor. Eu vou de novo falar da minha Por mãe, favor. né? Obviamente, porque a minha mãe mostrou isso no A gente momento. viu como essas mulheres têm, É. um Aí. poder, né? A minha mãe, nós ficamos sabendo da morte do meu pai pelo plantão do Jornal Nacional. Então foi uma coisa, mas a minha mãe, eu vou contar rapidamente, né, do grupo JH Santos e tal. Ela foi numa quinta, na segunda ou na terça, ela foi lá no meu pai era o presidente. Foi lá na mesa do meu pai, recolheu, abriu um gavetão, foi recolhendo bilhetinhos que meu pai guardava dos filhos que pediam: pai, me traz espoleta para o nosso revólver, pá, e tinha um monte de coisas, né? Ela foi recolhendo tudo que ela achava importante e pessoal, né, no gavetão. Pegou esse gavetão, foi. Naquela época nós tínhamos um motorista, que era o senhor Arthur. Fomos privilegiados por essa pessoa também. E aí a minha mãe saiu lá do centro e foi em direção à Zona Sul, que é onde nós morávamos, ela ali com aquela gaveta no colo, o senhor Arthur dirigindo, e ela pensando, né, pensando. Chegou ali na altura do Parque Marinha do Brasil e disse: senhor Arthur, dá a volta, eu fiz tudo errado. O senhor Arthur levou um susto assim, mas obedeceu. Enquanto estava vendo, eu vou assumir a mesa do Fábio, eu vou assumir a posição do Fábio. Eu vou dar continuidade ao sonho do Fábio. E ela virou vice-presidente do grupo JH Santos na época. Então, isso me fez, no momento da minha tragédia, olhar para isso e dizer: o que eu vou fazer? Né? Porque foi num acidente de carro, estava presente eu, a minha mulher e a minha filha, subindo a serra para comemorar o 35º aniversário da minha filha. Houve um fato. Ficamos ali, eu e minha filha, eu segurando minha filha, minha mulher muito machucada. Eu olhei assim, minha vida mudou. E eu preciso dar conta desse recado. Eu peguei minha filha, e ela não entendeu nada, obviamente, 2 anos e 1 mês, e eu rindo com ela, brincando, quer dizer, tentando trazer um pouco de leveza naquela coisa, desculpa o termo, muito sangue, muito barulho, né, porque foi uma batida. Mas eu ali me dei conta, né? Eu não vou entregar minha filha para nenhum avô cuidar, não vou entregar minha filha para ninguém cuidar, quem vai cuidar sou eu, e eu perdi só a minha mulher, desculpa usar o só, mas o núcleo familiar estava montado. Sim. E esse núcleo eu trago até hoje. Minha filha é absolutamente ligada. Aí eu disse lá que aí começa a enxergar coisas boas em cima disso. Eu sou um pai privilegiado. Só eu troquei um monte de fralda. Só eu tirei o bico. Só eu tirei a fralda, porque isso é função de mãe, na verdade. Eu fui lá nas reuniões da escolinha, eu fiz a adaptação. Então, isso vai te enriquecendo, né? Vai te dando. Então, a gente tem que ter vida misturadinha. Estatisticamente, a gente pode ser ter um trauma aí, a gente tem que dar conta. Eu acho que são as escolhas, né? E querendo, é duro adiante. falar isso. A gente pode dizer são as escolhas como uma frase de efeito. E não é isso. É aquilo que tu disse. É a vida. Como é que eu me posiciono diante dos fatos que a vida traz? E óbvio que são momentos que é muito difícil, que te exige. E que talvez tenham pessoas que naquele momento travem, que eu acho que também é importante considerar, que não tenham essa tua capacidade. Talvez tenham pessoas que se desesperem no momento, porque tem algumas reações. Mas no decorrer da vida a gente vai acolhendo e a gente vai vendo como é que a gente dá conta, enfrenta, né? São palavras que enfrentar é uma palavra que ela é dura, mas ela é real. Bom, eu não sei se posso considerar uma habilidade ou não, né, Jaque? Mas eu acho que se eu tivesse que falar do que eu realizei, é a capacidade de sonhar e de realizar. E eu usaria uma palavra, determinação, para talvez resumir isso tudo. Para mim, desistir nunca foi uma hipótese ou uma possibilidade. Porque quando eu saí de lá, né, enfim, da minha família, da onde estavam as pessoas que eu era próxima e que eu amava, e saí para o mundo, por diversas vezes,
no meio de dificuldades, de momentos de choro, de desespero, porque existiu. Meu pai e a minha mãe diziam, volta para casa. E eu tinha a possibilidade de voltar para casa. Mas eu sabia que se eu voltasse para casa, eu sabia o que eu não queria e sabia o que eu queria. E se eu voltasse para casa naquele momento, eu ia estar mais distante daquilo que eu queria. Então, eu acho que desistir para mim não era uma possibilidade. Voltar para casa, dar um passo para trás naquele momento, que às vezes é necessário, mas talvez se eu tivesse feito isso, eu não teria tido coragem de voltar. Então, eu diria que é a capacidade que você tem de sonhar e de realizar. E quando você me falou sobre conciliar carreira, filhos, empresa, casamento... E ser linda, né? Porque é uma mulher linda. Obrigada, ser linda, obrigada. Eu preciso te dizer que eu não parei nenhum dia de trabalhar depois que eu tive a Helena. E não é que eu sinta orgulho de dizer isso, porque eu acho que eu deveria. Afinal, eu amamentei, exclusivo até o 7º, 8º mês. E eu vou te dizer como é que eu fazia isso. Porque eu não tive um dia de licença. Eu não tive nenhum dia, porque eu tinha o meu negócio, eu estava começando com as vendas, então eu tinha grandes clientes e eu não podia sair, não tinha ninguém que fizesse isso por mim. Hoje eu tenho 4, 5 pessoas que trabalham comigo, mas eu tenho uma empresa que fatura 24, 25 milhões. Então, a gente precisa... Naquele momento, eu estava iniciando, eu não era uma possibilidade eu não estar à frente. Eu não tinha ninguém para me auxiliar e para me ajudar. Então, como é que eu fazia as minhas reuniões, né? Eu, na maternidade, estava recebendo telefonema da indústria, o gerente, então, na época, me pedindo relatório para o dia seguinte, né? E eu me lembro que o meu esposo, ele pegava o carro, a babá, e ele chegava aí 3 vezes no dia com o carro e graças a Deus ele tinha um trabalho que possibilitava isso para ele. Ele ia levar onde eu estava, nas reuniões, nas salas de venda, onde eu estava aguardando para ser atendida. Ele levava a minha filha, eu ia amamentava no carro. E aí, sempre que eu podia, né, eu entre o intervalo de uma reunião e outra, eu voltava para casa, então, para poder cumprir esse meu papel de mãe, que para mim era tão importante, mas que também não me permitia abrir mão do outro projeto, que era, enfim, o negócio próprio. Então, eu digo que capacidade de sonhar e de realizar. Mas tem uma coisa muito importante no meio disso tudo, que é a questão da espiritualidade. E você saber que você nunca está sozinho, né? Porque eu nunca estive. Então, sempre que as coisas ficavam muito difíceis, eu sabia que tinha alguém muito forte, que nunca me abandonou nessa história, nessa trajetória toda. Quando eu vi que ela era catecista, eu vou grudar essa mulher, né? E ela deve ser uma menina muito sábia. Eu só queria, eu acho que tem a questão da vitimização também é um limitador, né? A gente não pode se vitimizar, né? A gente pode ficar triste, a gente pode chorar. Eu chorava muito no banho. Eu nunca chorei muito na frente da minha filha porque eu achei que não. E eu sempre disse, ninguém olha com a minha filha com pena. Né? Então, acho que quando a gente deixa de lado essa possibilidade de vitimização, a gente permanece em movimento. Né? Não, eu acho super importante. A questão espiritual é tudo. Né? É tudo. É o que foi meu suporte durante todo esse período. Eu acho que a gente vai voltar nesse suporte e, de novo, né, o suporte no sentido de que foi uma fala do Padre Leandro, na última missa, que ele trouxe um esclarecimento sobre a palavra suporte. Exato. Eu achei muito interessante. Porque geralmente eles dizem assim, suportar no sentido de eu te suporto, eu te tolero. E ele traz o suporte no sentido de realmente de dar suporte. Exato. De poder, né, eu estou contigo, eu tô de alguma forma te sustentando nesse momento.
Diminuir o peso. É isso, e de poder realmente dar essa acolhida. E esse eu acho que é realmente o ponto e por isso que nós tivemos o episódio para falar sobre saúde e espiritualidade. Porque, e aí vai o respeito com e aí eu quero deixar o meu registro, todas as religiões, todas as formas que as pessoas têm de conexão com o seu Deus. Nós compactuamos, né, de uma das conexões e de uma da fé cristã. Eu e Juliana compactuamos disso, não sei qual que é a tua fé, né? Mas assim, e aí eu acho que eu respeito muito a todas as religiões e todas as fés. Mas e aí eu acho que esse é o ponto. Quando eu estava ouvindo a Juliana falar, eu estava lembrando que esses dias eu vi em algum espaço nas redes uma pessoa dizendo assim: me incomoda esses discursos motivacionais de que as pessoas podem tudo. E aí eu li aquela frase e eu fiquei incomodada. Eu disse, por que eu estou incomodada? Será que isso, né, está me afetando? Né? Será que eu botei o chapéu? Sim. E por que me incomoda? Porque quando a gente tem que ter cuidado com isso. Claro que existem sensacionalismos, existem banalizações em relação às dores das pessoas, existe falta de respeito. Mas o que moveu desde o primeiro momento esse podcast, que daí vem de novo, né, o meu pedido para que vocês possam fazer com que ele dê certo, é para que a gente possa ter algum espaço que acolha a fragilidade humana, mas que o acolher a fragilidade humana não é dar um carimbo de que essa pessoa é vítima. Exato. E isso é algo assim que realmente assim me tira o sono em alguns momentos. Porque quando traz, e eu olho para ti, e eu tenho muita consciência, eu não meço outras mulheres com a minha régua, mas eu fui uma mulher também que tive meus 2 filhos, amamentei meus 2 filhos, e eu tinha o meu negócio, eu tinha consciência de que quando tu tens um negócio, eu não podia ter licença maternidade. Exatamente. E essa foi uma escolha, não era funcionária. Exatamente. Então eu tinha que lidar, porque eu concorro num universo que não é só porque é o universo de homens, é que tem outra pessoa que daqui a pouco, naquele momento, não está com filho, e que está ali oferecendo a solução para aquela empresa que está precisando naquele momento. E então eu precisava, é um dado de realidade, como que eu faço com isso? E em vários momentos eu tive pessoas me dizendo, teus filhos vão ser loucos, teus filhos vão ser todos ansiosos. As pessoas me olhavam com um olhar de reprovação, dizendo, como assim tu está correndo desse jeito, tu não está, abriu mão de tudo. E é isso que é muito louco, né? Porque a gente vem todo um momento que a gente vive de liberdade e tem horas que eu sinto as pessoas querendo me encaixotar. Porque eu não posso ser uma mulher que quero entender que a gente pode ir atrás dos sonhos. E aí, que é o tal do julgamento. Só que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. E aí, Jaque, qual foi o exemplo, qual foi a mensagem que você passou para os teus filhos no momento em que você, além de ser a mãe carinhosa, que eu tenho certeza e amorosa que você era, para eles você estava ali, ajudando a família, né? A constituição da família, sabendo que você tinha um caminho para trilhar profissional, para que você pudesse dar condições de que eles tivessem uma vida digna, né? Então, qual o exemplo que você passa quando você faz isso? E aí vai além do discurso, né? Não, porque como é que você vai dizer para sua filha, que eu sei que você tem uma filha e um filho, não, você tem que ser uma mulher, buscar a sua independência, ter a sua autonomia. Mas assim, eu tô falando isso, mas eu tô aqui, né? Tô aqui, não faço uma atividade física, não trabalho, porque eu tenho que, né? Não tô julgando, eu acho que quem fica, muitas vezes essa mulher que fica dentro de casa administrando a família e a casa, ela trabalha muito mais até do que quem tá fora. São escolhas. Mas assim, naquele momento eu não tinha escolha. Eu era provedora junto com meu esposo da minha casa. Eu acho super importante isso que tu falou, senão a gente fica achando que toda mãe tem que ser empresária, toda mãe tem que estar no corre-corre. Não, absolutamente. É respeitar as escolhas. E a questão de educação é isso. Minha mãe sempre ficou 2 coisas para mim na minha vida. Assim. Educação é amor e bom exemplo. Exato. E relacionamento de 2 é o acolhimento. É acolher o outro com suas dificuldades, com seus defeitos.
Então, aí elimina o julgamento. Né? Isso é uma coisa, são dois termos simples, mas grandiosos, assim, nessa... Então, a questão é que hoje as pessoas acreditam no amor efêmero, né? Aquele amor que é o amor, aquele sonho, aquela coisa. Comercial de margarina. Ele não existe, né? E na vida real, hoje, a composição das famílias mudou, né? Hoje, claro, a gente tinha a figura do homem provedor, não tem problema nenhum com isso, né? Mas muitas famílias hoje, o homem não consegue sozinho ser o provedor. Né? E quando você tem que dar esse passo, você pode, aí de novo, você pode ficar parado nisso ou você pode se movimentar, né? E dar a sua contribuição. E tá tudo bem se você faz parte de uma família que tem os moldes, né? Dessa forma, tá tudo bem. Cada um consegue dar sequência no seu papel, digamos assim, né? E aí, assim, só para concluir, a gente lá em casa... E aí eu te falei sobre a questão de que eu precisava, nesse momento, trabalhar. Mas aí o cuidado de Deus entra onde? Né? E aí que eu te digo que, sim, tem muita determinação, tem muita garra, tem muito, né, muito esforço pessoal, mas não é só isso. E por quê? Porque eu consegui ter uma pessoa, por exemplo, uma babá que foi uma mãe para minha filha junto comigo. Então, nessas pequenas coisas eu vejo o cuidado de Deus comigo. Né? Eu até só não quero perder a oportunidade, já que eu tive esse privilégio. Eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há 30 anos. Olha que isso é difícil, hein? Mas isso foi uma conquista e foi uma bênção. Então, também ela foi, eu digo, desculpa usar o termo, mas foi a mãe preta da Júlia, assim, né? E é exatamente isso, né? A mão divina vai nos botando pessoas boas, né? Para a gente, né? Para nos acompanhar nessa jornada, né? Porque nós estamos numa jornada. É uma jornada. Sem fim. Sem fim. E a gente precisa assim, caminhar ao final, por incrível que pareça, já passou aqui, né, o nosso tempo, mas e dentro do que vocês estão falando, eu entendo que quando a gente está tomando essas atitudes e fazendo essas escolhas, eu sempre disse para os meus filhos de que o trabalho era necessário, né, claro, para o provimento ali, mas eu sempre ensinei para eles que eu trabalhava porque eu gostava e eu era feliz. Isso. E aí hoje, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, essa juventude hoje não quer trabalhar, a pergunta que eu tenho feito é como é que você chega em casa? Perfeito. Como é que a gente está falando sobre... E, de novo, não é passar o mundo da Alice no País das Maravilhas. A vida real. Claro. Mas, junto com isso, eu sempre disse para os meus filhos que eu precisava acolher os meus sonhos, que eu sou uma mulher, e é isso, eu com 50 anos agora, depois dos meus 50, já tenho mais de 50, né? Se eu falar a idade agora, minha mãe vai dizer, por que tu fica dizendo a idade? Mas não parece, vamos ficar ali nos 40, tá tudo certo. Eu estou me reinventando e estou tendo sonhos e tendo esse projeto, que é o projeto do podcast, ter um projeto de poder alcançar mais pessoas, de poder, de alguma forma, ter grupos de debate. É isso que traz o brilho no olho, né? É isso, e eu estou sonhando de novo, estou me reinventando num novo ciclo da vida. E isso é tão bom, é tão bom. Óbvio que tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente... tem momentos que eu me fortaleço com... e eu sempre coloco, né, minha família, para mim, é uma dessas estruturas, né, um desses suportes. Mas é uma frase que eu acho que eu até já coloquei aqui, né, que meu pai me ensinou e é muito lindo ver meu filho repetindo isso. Que hoje, meu pai, quando me deixou a carta escrita antes de falecer, ele me disse, Jaqueline, nunca esqueça dos primeiros degraus. O amor a Deus e o amor à família. E a base, essa, né? É verdadeira. E hoje, quando eu fui começar meu dia, eu fiz toda uma reflexão sobre agradecer as pessoas que passaram pela minha vida. Porque é isso, porque a gente vai buscando suportes, a gente vai vendo, a gente vai... agora, eu acho que essa mola propulsora, e eu queria terminar esse momento, esse episódio, de poder pedir para vocês algum conselho. Porque a ideia é realmente que a gente possa inspirar alguém. E eu sempre digo, se você tem alguém que dá um pouco está refletindo sobre a vida, indica o podcast. Dá um pouco se alguém é muito... Porque hoje tem a função do, mas é 1 hora, põe na velocidade um pouquinho maior. Mas
de poder estar vendo aqui a aprendizagem de 2 pessoas reais. Não são pessoas que têm superpoderes. São pessoas com as suas histórias, cada um com o seu jeito, que eles estão... Eu aprendi uma frase que eu amei. Sim. É uma frase com o Gabriel, que é a pessoa que coordena o curso de comunicação de oratória que eu estou fazendo, e que ele diz: quem compara, para. Quem admira, mira. Eu amei isso. Espetacular. E a ideia é a gente poder estar ouvindo as histórias de vocês, Sim. poder admirar e a gente se inspirar. Então, fala final com vocês para a gente fechar então, aqui. rapidamente, Júlio. Vocês não eram nascidas ainda, existia um banco chamado Bamerindos. E o Bamerindos tinha um programa semanal que ele apresentava Gente que Faz. Muito ligado aqui com a tua questão. Acho que a gente tem que ter esse olhar e talvez a mídia tem que divulgar mais os bons exemplos. Essa é a tentativa. Não é o corrupto, é o cara que devolveu o dinheiro. E a gente tem que dar nome para o cara que devolveu o dinheiro. E esquecer o corrupto. Esses caras precisam da morte por inanição. Então, eu acho que super importante esse teu trabalho, eu acho super importante eu ter conhecido a Ju. Eu não assisti todos os teus programas, vou assistir todos, os passados, os presentes e o futuro. Verdade. Porque nós vamos descobrir pessoas falando coisas boas. Tenho certeza que não vai sentar ninguém ruim aqui na tua frente. Então não vai ser, né, não vai despender tempo para entrevistar pessoas erradas. Né? Não estou falando que errado no sentido da corrupção, da ética. Isso, não precisam ser grandes, não precisam ser, né? Tem que ser pessoas boas. Então eu acho que é isso. A gente tem que estar atento e olhando para os bons exemplos. Bom, eu diria então dar conselho, né? Mas vamos lá, não é um conselho. Eu vou falar uma dica da minha experiência. Eu não sei onde você está. Não sei em qual fase da tua vida este momento vai te encontrar, mas eu diria, aonde você estiver, se movimente. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. A coragem não é a ausência do medo, ela é o caminhar apesar de. Então, se movimente, porque a vida é curta, passa muito rápido. E o que você quiser fazer só depende inteiramente de você. Que espetáculo. Eu fico olhando os dois, assim, eu queria muito, né? Desde o momento que eu te conheci, eu disse, eu acho que eu tinha te falado já. E aí, e falando com o Padre Leandro, eu disse, Padre Leandro, eu quero trazer a Juliana, mas claro, tem que trazer a Juliana. Porque realmente, e é isso, nós estivemos juntas num momento também, no momento que a gente teve lá com os casais. Que você me presenteou com uma palestra maravilhosa, que o pessoal fala até hoje, né? E eu vim retribuir agora. Coisa boa, isso é realmente essa troca. E, gente, então, só para fazer um agradecimento, né? Nossa, e a gente ganha presente ainda. É um mimo do Mentes que Conectam. Muito obrigada. Um biscoito de mel com algumas especiarias, para ficar uma memória afetiva desse momento, que eu realmente agradeço. E que fique, eu acho, claro que todas essas histórias que a gente traz é isso, é para inspirar. Então, a gente poder, quando a gente admira, a gente se inspira, né? Não compara. E um outro ponto é que nós não precisamos sair daqui com conclusões, porque às vezes é isso que também fecha o ouvido das pessoas. É que nós entramos num mérito de entender o que é certo e o que é errado. E o que nós estamos precisando nesse momento é mais abertura, é reflexão. É a gente poder estar constantemente revendo, repensando as nossas atitudes. E, junto com essa postura, que a gente possa ver qual é o nosso papel no mundo. De que maneira que a gente pode estar colaborando. E aí eu espero a colaboração de vocês apoiando o Instituto Colo de Mãe, que tem uma causa nobre e que tem um desafio muito grande, que é se manter, porque no início estava todo mundo doando, daí agora a ideia é seguir realmente com esse propósito de acompanhar famílias atípicas, e que você também possa apoiar aqui o Mentes que Conectam, indicando, fazendo, olhando, porque nós precisamos de algoritmos
para que os algoritmos encaminhem, direcione para as pessoas e para que o algoritmo também possa estar contabilizando indicadores para a gente sustentar o programa. Parabéns, Jaque, pelo programa. Obrigada Eu pelo convite. Maravilhoso. Estou muito Obrigada. emocionada a sair daqui, ainda bem que hoje tem um dia pela frente aqui, que eu saio muito realmente alimentada. Obrigada pela gentileza. Gente, Obrigada. Obrigado. valeu a companhia e até o próximo episódio.